E aí galera, sejam bem-vindos ao Ao Cubo. Eu sou o professor Anderson e hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente que alguns de vocês estavam pedindo, que são alguns macetes de tabuada e outras multiplicações. Em que isso ajuda? Isso é de uma área da matemática que a gente chama de cálculo dinâmico. São alguns processos que foram criados ao longo do tempo para agilizar o seu cálculo, entendeu? Em provas tipo o Enem, que é uma prova muito extensa e que você luta contra o tempo, talvez isso te ajude a sair de alguma enrascada, beleza? Então, vamos lá! Então, depois daquela imagem lá do Facebook mostrando a tabuada de 9, de 0 até 9, de cima para baixo, depois de 0 até 9, de baixo para cima, ficou muito manjado de falar qualquer multiplicação por 9. Mas então, vamos usar alguns processos simples que são fáceis de você entender. O processo tradicional, por exemplo, se eu preciso 9 vezes 15, tem muita gente que usa esse, que é o processo de subtração. Eu aumento um zero no segundo número aqui e tiro ele. Então, 9 vezes 15 é 135. Por exemplo, outro, 9 vezes 62. Aumento o zero aqui e subtraio ele. Vai dar 558. Então, esses processos são comuns e muita gente utiliza. Existe outro, por exemplo, se eu fizer lá 9 vezes 17. Faz isso aqui, ó. Vou subtrair 2 do que está aqui. O resultado disso vai ser a primeira parte do número. 17 menos 2 é 15. O último número que está aqui sempre vai ser o que falta para 9. Assim, ó, 1 mais 5 dá 6, certo? O último número, então, é 3, porque 6 mais 3 dá 9. Então, 9 vezes 17 é 153. E se for 9 vezes um número maior, por exemplo, 9 vezes 24. Como que a gente faz? Venho aqui, ó, agora eu tiro 3. Vão me sobrar 21. E aqui é o que falta para 9. 2 mais 1 é 3. Falta para 9, 6. Ok? Se for um número na casa de 30, eu vou subtrair 4. 40, vou subtrair 5. E o processo é sempre o mesmo. Beleza? Então, dois macetes aqui com 9 que são bem legais. O pessoal veio me perguntar assim, se existia alguma coisa para tabuada de 6, de 7, de 8. Porque até 5, normalmente o pessoal vai aí aos trancos e barrancos, mas vai. Do 6 em diante gera uma certa dificuldade. Então aqui eu vou apresentar um dos métodos, tem vários, mas eu vou mostrar um para ver o que você acha, se você consegue entender. Isso é o seguinte, todo macete que a gente explica não quer dizer que ele seja mais fácil. Eu sei que às vezes você vai ver um macete para falar assim, ah não, eu prefiro fazer da forma normal. Mas, na verdade, o macete surge quando a pessoa não consegue entender da forma normal. Então, eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, escolha a forma que é mais confortável para você, tá? Então, é sempre bom saber de mais de uma forma diferente. Observa comigo. Por exemplo, tabuada de 6. Eu sei que 6 vezes 1 é 6. A gente vai trabalhar até 10, então sempre eu vou pensar no que falta para 10. Então, por exemplo, se eu tenho 6, ou melhor, 10 menos 6 é 4, concorda comigo? Então aqui eu vou trabalhar com essa constante 4. Assim, 6 menos 4 é 2. Depois do zero vem 1. 2 não tem como eu tirar 4. Então eu vou manter esse 1 aqui e considerar como se fosse 12. 12 menos 4 dá 8. Continuo. 8 menos 4 vai dar 4. Estava no 1, o próximo é 2. 4 menos 4 é 0.
Estava no 2, o próximo é 3. Chegou no 30, aqui é 0, não tem como eu continuar, então faz o mesmo processo. Considera como aqui fosse 10 e eu vou repetir esse 3 aqui. Então 10 menos 4 é 6. 6 menos 4 é 2. Estava no 3, passa para o 4. De novo, não tem como de 2 eu tirar 4, então considero aqui como 12. Sempre eu vou acrescentar 1 na frente do último número, ok? E toda vez que eu tiver que acrescentar alguma coisa, o número que está aqui eu tenho que repeti-lo. 12 menos 4 é 8. 8 menos 4 é 4. Depois do 4 vem o 5. 4 menos 4 é 0. Depois do 5 vem o 6. Pronto. Tabela de 6, pronta. O processo com 7 e o 8 é a mesma coisa. Ó, 10 menos 7 é 3. Então, a constante que a gente vai trabalhar aqui é o 3. Eu sei que 7 vezes 1 é 7. Então, eu faço 7 menos 3 é 4. Estava 0, passa para 1, continua. 4 menos 3 é 1. Estava 1, agora é 2. Aqui vai ficar como 11, porque não tem como de 1 eu tirar 3 e manter um sinal positivo. Então 11 menos 3 vai dar 8. Era 2, repete o 2, porque eu tive que pegar emprestado. Então 28 menos 3 dá 5. Ó, 8 menos 3 dá 5. O próximo depois do 2 é o 3. 5 menos 3 dá 2. O próximo depois do 3 é o 4. Continuando, aqui fica como se fosse 12. 12 menos 3 dá 9. Como eu peguei emprestado, o 4 eu vou repetir. E continua. 9 menos 3 é 6. 4 vem o 5. 6 menos 3 é 3. Depois do 5 vem o 6. 3 menos 3 é 0, depois do 6 vem o 7, tabuada de 7 também pronta. A de 8, olha, eu sei que 10 menos 8 dá 2, essa é a minha constante. Então eu sempre começo aqui, ó. 8 menos 2 vai dar 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. Aqui eu sigo a ordem, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Não tem como eu tirar 2 de 0, então eu considero como 10, vou repetir esse 4 aqui e faço 10 menos 2, que dá 8. E continuo daqui para baixo. 8 menos 2 é 6, 6 menos 2 é 4, 4 menos 2 é 2, 2 menos 2 é 0. Parei no 4, continuando. 5, 6, 7 e 8, tabuada de 8 também pronta, beleza? Outra multiplicação também que o pessoal às vezes se engasga um pouco são as multiplicações por 11. Apesar de serem fáceis, o povo acaba se atrapalhando. Mas olha só como que é simples, um macete bem tranquilo. Por exemplo, 11 vezes 27. Eu sempre faço isso, ó. Pego esse número e separo ele assim. No meio, eu vou colocar a soma dos dois. 2 mais 7 dá 9. Então, 11 vezes 27 é 297. Olha outro, ó. 11 vezes 45. Não, minto, vou colocar um número menor, 43. Vou separar os dois, 4 e 3. E aqui no meio eu coloco a soma. 4 mais 3 dá 7. Beleza? Então, por exemplo, se ele tiver 3 casas decimais, imagina aí comigo, ó, 435 vezes 11. Tanto faz a ordem, né? Acabei colocando em ordem inversa. Vou separar normal. 4 e 5. Só que aqui tem um detalhe. Se eu multiplico um número com 2 casas decimais por 11, ele se torna 1 com 3. Se eu multiplico um número com 3 casas decimais por 11, ele se torna 1 com 4. Então, como que a gente faz? Ó, 3 mais 5
vai dar 8, certo? E aqui, 3 mais 4 dá 7. Então, 435 vezes 11 dá 4.785, ok? Então, multiplicação por 11 também, tranquilo e fácil. O quadrado de alguns números também pode ser algo trabalhoso para algumas pessoas. Os números terminados em 5 também já está bem manjado, então eu imagino que o pessoal já saiba, mas seria isso. Por exemplo, 25 ao quadrado, para quem não sabe que é 625, que lógico que depois que você já faz muito, você acaba decorando, era só você fazer isso aqui, ó. 5 ao quadrado é 25. Qual é o sucessor de 2? Sucessor, o que vem depois do 2, é o 3. 3 vezes 2 é 6. Então, 25 ao quadrado é 625. E se o número for maior? Por exemplo, 75 ao quadrado. Mesma coisa, ó. 5 ao quadrado é 25. Qual que é o sucessor do 7? O 8. 7 vezes 8 é 56. Então, 75 ao quadrado é 5.625. É um processo bem tranquilo e bem útil. Mas e se o número não termina em 5? Como que a gente faz? Olha só, se o número não termina em 5, por exemplo, vamos pensar no número aqui que você saiba o resultado. 24 ao quadrado. A gente sabe que é 576. Mas vamos fazer o teste. 24 ao quadrado. Nesse processo, eu vou calcular o quadrado dos números separadamente. Assim, 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4. Sempre tem que ter 4 números aqui. Quando não tem, você completa com 0. Aqui embaixo, eu vou saltar esse número e colocar daqui para lá o resultado, assim, ó, de tudo que está aqui em cima. 2 vezes 4 vezes 2 dá 16. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2 dá 16. Salto esse, coloco para cá. O resultado, então, é a soma disso aqui, 576. Vou fazer de novo. Pensa comigo, número maior. Vamos colocar aqui 63, por exemplo, ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Vou colocar 0 porque tem que ter 4 números aqui. 6 ao quadrado é 36. Se eu multiplico 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6 dá 36. Somando 9, 6, 9, 3. Dá 3.969. Então, processo bem tranquilo também de fazer alguns quadrados. Mas aí, o pessoal sempre pergunta, e raiz quadrada? Ih, cara, eu tenho uma dificuldade terrível em raiz quadrada. Não precisa se preocupar tanto. Observa que alguns números você já sabe o quadrado deles, os que são exatos. Sei, sabe, cara. Olha só, por exemplo, se você precisar lá 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vamos fazer só com esses por enquanto. Olha, é só você fazer aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. Como ele está ao quadrado, esse 0 vai ser dobrado. Então, eu tenho 2 zeros. 20 ao quadrado é 400. 3 ao quadrado é 9. Como tem zeros e o quadrado, aumenta 2 zeros. 4 ao quadrado é 16, aumento 2 zeros. 50 ao quadrado é 25, com 2 zeros. 60 ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, com 2 zeros. 70, 49, com 2 zeros. 80, 64, com 2 zeros. 90, 81, com 2 zeros. Então, quando a gente tem uma raiz quadrada, como que a gente faz? Por exemplo, imagine, raiz quadrada de 784, por exemplo. Como que eu resolvo isso? Aqui a gente vai pensar
só em duas coisas bem simples. Eu apago esse número do meio, literalmente, aqui, fazer aqui com cor diferente. E aí a gente pensa no daqui. Pensa comigo, aqui eu vou ter duas possibilidades de resposta. Qual o número que, ao elevar ao quadrado, ele dá um final 4? Então eu tenho, por exemplo, 2 ao quadrado dá 4, concorda? Então tá, então 2 é uma possibilidade. 8 ao quadrado é 64, não é isso? Então, também dá um final 4. Então 8. Aí vamos pensar no número que sobrou aqui. Qual o número que, quando eu elevo ele ao quadrado, dá mais próximo de 7 por baixo? 2, quando eu elevo ao quadrado, dá 4. Né? Mas quando eu elevo 3 ao quadrado, dá 9, passa de 7. Então eu vou usar o 2. Então, raiz quadrada de 784 é 22 ou 28. Como que eu descubro qual dos dois que é? 784, repara que ele está entre 400 e 900, certo? Mas ele está mais perto de 900 do que de 400. Então, o resultado está mais perto de 30 do que de 20. Então, a resposta é 28. Quer que faz mais um? Olha, imagina raiz quadrada de 1296. Vamos de novo. Vou cancelar o penúltimo número, que é esse. E aí a gente faz isso, Qual o número que ao quadrado dá um final 6? 4 vezes 4 dá 16, dá final 6. Então, 4 é uma possibilidade. Qual o outro? O 6. 6 vezes 6 dá 36. Certo? Então, eu tenho 4 e 6. Qual o número que eu vou elevar ao quadrado e dá mais próximo de 12? 3 ao quadrado dá 9, mas 4 ao quadrado dá 16. Passa, então é 3. Então, as respostas que a gente tem, 34 ou 36. Repara no seguinte, eu achei 34 ou 36, então a resposta tem que estar aqui. 1296, ele está mais perto de 900 ou de 1600? Ele está mais próximo de 1600, então provavelmente eu vou pegar um número maior. Então, raiz de 1296 é 36. Essa fórmula nunca falha para cálculo de raiz exata e ela é útil pra caramba, beleza? Então, galera, a aula de hoje foi somente esses macetes. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, porque ajuda bastante a gente a divulgar. Hoje não tem lista de exercício, mas semana que vem vamos voltar com algumas aplicações e vamos ter bastante exercício para você treinar. Já falei antes e falo novamente. Muito obrigado por você estar compartilhando o vídeo. Se você já se inscreveu, melhor ainda. Se não inscreveu, se inscreve que ainda dá tempo. E ajuda bastante que a gente continue com esse trabalho. No mais, muito obrigado e até mais.